Olá, nós seguimos hoje com a aula 3. O assunto em si fala sobre temperamentos e o tema que nós estamos trabalhando é Conhece-te a ti mesmo, no sentido de nós avaliarmos nós mesmos, nossas reações, nossos procedimentos. Qual que é a proposta dessa aula 3? Nós recapitularmos um pouquinho da aula 2 para quem perdeu, então daí vai ter uma noção do que nós falamos na aula 2. Nós vamos recapitular sobre a estrutura psicológica e comportamental do ser humano, personalidade, temperamentos e caráter. E eu até usei a figura da flor para falar sobre essa estrutura. Nós vamos falar um pouquinho sobre os pontos fortes e fracos dos temperamentos. Não existe um temperamento melhor que o outro. O que existe é temperamentos que são mais apropriados para determinadas circunstâncias, determinadas situações. Mas não quer dizer que exista um temperamento melhor do que o outro. Também vou trazer recomendações importantes para todos os temperamentos. Não importa se é sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático, mas são recomendações importantes que todos os temperamentos precisam observar. Então vamos lá, vamos recapitular a aula 2. Se nós formos observar a flor, ela tem as pétalas, as folhas, o caule, as raízes. Falando da estrutura da flor de uma forma muito básica, não a fundo, o que cada parte representa, para nós termos uma noção. As raízes, elas absorvem a água e os nutrientes da terra, necessários para a sobrevivência da flor. À medida que ela vai ali sugando, absorvendo os nutrientes, ela vai se mantendo. As raízes que proporcionam isso para a flor. O caule é a sustentação das flores e das folhas. E além disso, ela é o condutor da água e nutrientes que provém da raiz. É como se fosse um canudinho. No meio dele é que a flor e a planta vão absorver, né, os nutrientes. Serve como um condutor ali dessa alimentação da flor. E além disso, é ele que dá sustentação. Sem o caule não tem onde a folha, a flor se apoiar. Temos as folhas, né? As folhas são responsáveis pela fotossíntese, essencial para a sobrevivência da flor e também utilizada para remédios, chás, cosméticos. E tem as pétalas também podem ser utilizadas para fazer aromatizantes, perfumes, cosméticos, produtos de limpeza. Algumas são comestíveis, então a pessoa pode utilizar na culinária. Algumas têm pólen, que a abelha vai lá pegar para fazer o mel. E eu ouvi dizer até que tem pessoas que fazem doce, geleia com as pétalas. Muito curioso isso daí. Então, basicamente, muito por cima, essa é a estrutura da flor. E eu utilizei essa figura da flor para falar um pouquinho sobre essa estrutura psicológica e comportamental do ser humano. Vamos ver o que nós podemos utilizar aí como exemplo, assim, como figura. A raiz é a genética e a interferência do meio em que a pessoa vive. A pessoa carrega as raízes da hereditariedade dela, da genética, do meio em que ela vive, ela vai absorvendo, isso vai construindo. A personalidade é hereditária, a pessoa já nasce com aquela personalidade, porém o meio que ela vive vai dando uma estrutura maior para ela, vai fortalecendo mais essa personalidade. E o caule, que no caso representa a personalidade ela é a sustentação dessa estrutura, que é o que? O temperamento e o caráter. E o temperamento, ele brota da personalidade. Então tem a personalidade, e da personalidade é que vai brotar o temperamento da pessoa, que também é genético, hereditário. A pessoa herda do pai, da mãe, herda dos avós. E é o que diferencia dos demais. Se nós pararmos para observar, já que eu estou utilizando a figura da flor, se nós observarmos a flor, existem várias espécies, de várias cores, formatos. Existem vários tipos de flores, cada um com a sua espécie, cada um com o seu tipo de ser, cada um com o seu formato. E é como o temperamento. Cada pessoa tem o seu temperamento, a sua forma de agir, de sentir, de pensar, de ver o mundo, de reagir. A flor e as folhas estão sendo representadas nesse momento como sendo o temperamento da pessoa. E o caráter é tudo que exalar dessa estrutura. O que é o caráter? A pessoa tem uma personalidade, tem um temperamento, então dessa estrutura ela vai ter os procedimentos dela. É tudo que exalar dela. O caráter é a parte prática dessa estrutura. São os procedimentos, tudo que ela proporciona para outras pessoas. Nós não vimos que a flor ela proporciona o perfume, como são comestíveis, dá para utilizar na culinária. Essa é a parte prática, usando a figura da flor.
para falar dessa estrutura psicológica comportamental, nós podemos ver que o caráter é a parte prática, é a parte daquilo que vai fazer pelas pessoas, proporcionar para as pessoas. Se a pessoa tiver um caráter bom, ela vai proporcionar algo bom para as pessoas. Se ela tiver um caráter mau, ela vai proporcionar o mal para as pessoas. Então é isso que vai exalar dela, o mal ou o bem. No sentido mais prático, para falar assim de temperamento, caráter e personalidade, de uma forma assim mais prática, eu vou retomar um pouquinho, nós já vimos isso na aula 2, mas quem perdeu vai ter a oportunidade de estar vendo isso agora. Personalidade é a pessoa em si, é o indivíduo com as suas tendências, com as suas particularidades, temperamentos e práticas do seu caráter. Isso é a personalidade, a pessoa em si é o indivíduo, né, com as suas tendências. O temperamento é aquilo que a pessoa é, o hereditário, né? Ela puxou do pai e da mãe alguma característica do jeito dela, do jeito de ver a vida, de agir, de reagir. Tem pessoas que são mais sérias, mais quietinhas, mais caladas. Tem pessoas que têm um temperamento assim mais alegres, gostam de sair, de se divertir. A pessoa tá ali sempre com uma bolsinha pronta para passear, para sair, para conhecer coisas novas. Tem outras pessoas que são mais dadas à parte intelectual, que é a parte de estudar, de aprender conceitos novos. E tem pessoas que são mais briguentas, acontece uma coisa já tá lá brigando. Tudo isso faz parte do temperamento da pessoa, então é o que a pessoa é. E o caráter é aquilo que a pessoa faz moralmente, de acordo com seus princípios, com seus valores. Algo que a criança vai aprendendo nos seus primeiros 5 anos de vida. Os 5 primeiros anos de vida do ser humano é muito importante nessa formação de caráter. É a parte em que a formação do caráter é mais forte. Depois ele pode sim adequando, tendo algumas mudanças sim, mas nos primeiros 5 anos de vida é a parte mais forte para se aprender assim, alguns princípios, algumas questões morais, alguns valores. Temos aqui o exemplo, vocês podem ver aqui na figura, o rapaz ali, uma idosa, pode de repente ser a mãe, pode ser uma tia, pode ser a avó, tá ali acompanhando essa senhora, tá ali vendo alguma coisa, um livro, um álbum, percebe que ele tá tendo uma atitude assim carinhosa, atenciosa com essa senhora. Uma mãe com sua filha ali, tendo uma manifestação de carinho, de alegria, o outro ajudando o próximo, né? A pessoa estava com dificuldade de escalar, de subir, e ele estende a mão para ajudar. Tem a outra ali que está se oferecendo no sentido de ajudar, de auxiliar. Por outro lado, o caráter no sentido negativo, que é o rapaz tentando roubar a bolsa lá da moça. A outra menina ali pensando, nossa, como eu posso trair meu marido, hein? E o outro que tá ali com a namorada, de mão dada com outra pessoa. Uma atitude bem malandra do rapaz. Tá ali com a namorada, mas tá lá com a mãozinha esticada pra outra. Não é nem dizer que tava no momento de fraqueza. Ali é assim uma malandragem, uma esperteza dele mesmo. Então é isso. Então o caráter é aquilo que a pessoa faz no sentido moral, ético, no sentido assim, dos princípios e dos valores que ela recebeu, que ela vai praticar. Se ela aprende que não pode mentir, mas vê, de repente, os pais, os adultos mentindo, ela vai seguir pelo caminho daquilo que ela vê. Ela vai absorvendo não somente aquilo que as pessoas falam, aquilo que as pessoas ensinam, mas também o exemplo das pessoas. Então, falou para a criança, não pode roubar. Mas de repente vê lá a mãe pegando o dinheirinho na carteira do pai sem avisar, a criança já está aprendendo. Alguém ligou ali no telefone fixo, né, que hoje em dia é difícil, é mais celular, mas no tempo assim, né, do telefone fixo. Alguém ligou, mas a pessoa não quer atender. Fala que eu não tô. A criança tá ouvindo e tá absorvendo essa estratégia. Mas ela tá, mas tá falando que não tá. Aí daqui a pouco essa criança começa a mentir. Mas onde ela aprendeu a mentir? Pode ser que na casa dela mesma, com os adultos, com o pai, com a mãe, ou com outras pessoas adultas. Então é assim que vai se formando o caráter da pessoa, os princípios, os valores, de acordo com aquilo que ela aprende ouvindo e também os exemplos que ela vai vendo de um professor, dos adultos, na escola, em casa. Ela vai aprendendo e absorvendo para o seu caráter. Nós vimos na aula 2 que existem alguns conceitos técnicos sobre a personalidade, desenvolvido por alguns estudiosos da área de psicologia, psicanálise, psiquiatria, neurociência, que trouxeram a ideia de que existem 16 tipos de personalidade e outras falam que existe 9. Né? Então já teve esses estudos mais antigos, mas essas ficaram um pouquinho assim mais de lado, mais para trás, porque surgiu um modelo de tipos de personalidade
que realmente ele foi validado cientificamente por vários anos assim de estudos, de pesquisas. Por esse motivo, ele se tornou um modelo mais confiável. Qual modelo que eu estou me referindo? O modelo Big Five. Esse modelo Big Five, ele fala de traços de personalidades. Essa teoria, ela foi uma teoria estabelecida por D.W. Frisch em 1949. E anos depois, outras pessoas começaram a ficar estudando essa teoria, esse modelo, e ela foi sendo observada, sendo revista, e ela foi ampliada por outros pesquisadores, e entre eles, Norman, Smith, Oldenburg, Beck-Quirk e Costa, e outros. Então, essas pessoas elas foram aperfeiçoando. Essa teoria foi originalmente criada, observada, criada em 1949, mas com o passar dos anos, outros estudiosos foram aperfeiçoando, ampliando, fazendo mais pesquisas e fixou-se como um modelo validado cientificamente. Eu vou falar um pouquinho sobre o que fala esse modelo Big Five. A teoria Big Five, como eu já disse, né? Todas as pessoas elas têm esses traços de personalidade. O que muda é a proporção deles em cada indivíduo. Uns mais, outros menos. Quais são os tipos de traços de personalidade? Abertura, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo. Esses são os 5 traços de personalidade segundo o modelo Big Five. Esse traço número 1, que refere-se à abertura à experiência. A pessoa que tem abertura à experiência, ela tem a vida mental bem ativa e criativa. Essa pessoa ela se interessa pelo o conceito, o que significa a palavra, a ideia de uma situação. A pessoa que tem esse traço de personalidade, ela gosta de novidades, gosta de conhecer lugares novos, gosta de praticar atividades, gosta de viver experiências novas, visitar um restaurante novo, comer uma comida diferente do que ela não está acostumada. Estou sempre aberta à novidade. É uma pessoa muito intensa nas emoções. Quando tá feliz, tá mesmo, tá super feliz. Mas também quando tá triste, tá pra baixão, todo mundo percebe. Porque é muito intenso. O que vem, seja alegria, seja tristeza, seja ira, seja raiva, a pessoa vive intensamente essas emoções. E aprecia a estética, o que isso quer dizer? É que ela valoriza aquilo que é belo, que gosta de poesia, de música pela beleza. Que vai num lugar, observa a beleza daquele lugar, vai numa galeria de artes, então observa a beleza daquelas artes, numa casa, então observa a beleza daquela casa, a parte estética. Uma pessoa pronta para explorar e avaliar os seus próprios valores sociais, políticos, religiosos. Ela não fica sempre na mesmice, ela sempre está procurando ideias novas, não se prende somente a um partido, a uma questão, a um valor social. Não, ela sempre vai procurando outras possibilidades, outras ideias. No caso dos cristãos, é um pouquinho perigoso, porque se é uma pessoa sempre aberta a outras experiências na questão religiosa, ela acaba muitas vezes deixando para trás aquilo que ela aprendeu do Evangelho. Lembra aquela parte na Bíblia que fala que ninguém seja levado por ventos de doutrinas? Pode acontecer esse perigo com a pessoa que tem esse traço de personalidade, porque ela está ali, né, firme como cristão, mas de repente vem uma outra doutrina e pode fasciná-lo, porque ele gosta do novo, de aprender coisas novas, experiências novas. Então essa situação pode fasciná-lo a ponto de roubá-lo de seguir os caminhos cristãos. É uma pessoa também muito aberta a novas ideias, a novas possibilidades, ou seja, uma pessoa muito aberta a novas experiências. Nós temos aqui também o modelo 2, que é da conscienciosidade. A pessoa que tem esse traço de personalidade, ela tem capacidade de lidar com desafios, com dificuldades da vida. É uma pessoa que não para diante da dificuldade. Surgiu um obstáculo, a pessoa prossegue. Ela pula o obstáculo, vence, derruba, mas ela prossegue. Ela tem uma capacidade imensa de lidar com os desafios, lidar com os obstáculos, com as dificuldades da vida. É uma pessoa metódica, ela sempre se utiliza assim, das mesmas estratégias. Uma pessoa muito regrada, sempre os mesmos posicionamentos, as mesmas estratégias, porque é uma pessoa mais metódica e gosta muito de organização. Entende as questões da vida com muita clareza. Quando alguém chega para contar para essa pessoa algo, ela facilmente compreende e já tem assim uma clareza da situação, já tem algo assim em mente, não fica em dúvida. Ela ouve a pessoa falando, então ela já entende o que a pessoa quer dizer e qual que é o sentido ali das coisas, com muita clareza.
pessoas confiáveis, dedicadas. Você pode contar um segredo para ela que ela vai assimilar bem, vai conseguir guardar. Muito dedicada naquilo que faz, com as pessoas que caminha. Uma pessoa governada pela própria consciência, ou seja, que se conscientiza das coisas, que consulta muito a sua consciência, reflete, ao contrário do outro, do primeiro, da abertura, é muito fiel aos seus valores e crenças e aos seus princípios. Então, se é uma pessoa que tem uma religião, seja católico, cristão, seja outra religião, é uma pessoa que continua muito fiel àquilo, muito fiel naquela crença, naquela fé. E se a pessoa tem um princípio, alguns valores, ela é fiel àquilo, ela não muda facilmente. Precisa ser uma interferência aí de Deus para convencer essa pessoa a mudar. É uma pessoa muito forte nas suas crenças e nos seus valores. É uma pessoa que tem muita disposição para trabalhar duro para alcançar seus objetivos, muito motivada por metas. Ela se motiva, ela fica feliz de poder atingir uma meta. E é uma pessoa que aplica esforço para alcançar um sucesso. Não é aquela pessoa que quer o sucesso, mas fica na rede de boa, foi de boa, só esperando. Não, é uma pessoa que se esforça para alcançar o sucesso, para alcançar aquilo que ela quer. Autodisciplinada, tem foco, não é uma pessoa que se distrai fácil. Ele focado em algo é aquilo, não se distrai com muita facilidade não. Ele permanece firme na meta, no foco do que ele tem, é muito autodisciplinado. E é uma pessoa que, por consultar a sua consciência sempre, né, conscienciosidade, ele consulta a consciência, ele pensa bastante antes de tomar decisão, ele não age por impulso. É sempre consultando a sua consciência, refletindo muito bem, pensando bastante para tomar uma decisão. Vamos ao modelo 3 da teoria Big Five. O modelo 3 é a extroversão. Só pela figura você já percebe. É a pessoa que tem uma facilidade enorme em se aproximar das pessoas, é carinhoso, é amigável. É uma pessoa que não gosta de ficar sozinho. Tem uma tendência para liderar e dominar a situação social. Ele gosta de estar sempre com as pessoas, mas ele também gosta de estar à frente, liderando, agitando a galera. É o primeiro a dar ideia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos para tal lugar, vamos, não sei o que, é o primeiro. Gosta de liderar as questões sociais. Tem energia e disposição. A pessoa que tem esse traço de personalidade é porque não para, tá sempre agitado com alguma coisa, acelerado. Busca sempre estar se ocupando com alguma coisa. A pessoa que não consegue ficar parada. E geralmente envolvendo pessoas. É uma pessoa alegre, entusiasmada, otimista, sempre vê o lado bom da vida, das coisas. É uma pessoa que responde bem aos estímulos, né? Gosta de movimento, barulho. Se alguém falar, vamos fazer tal coisa, oh, vamos sim. O quarto traço de personalidade do modelo Big Five, amabilidade. São pessoas assim, muito agradáveis. Um forte sentimento de empatia pelo próximo. Uma pessoa generosa, problema, com cuidado. É uma pessoa que se preocupa com o outro. Ele deseja de ajudar, de auxiliar. São pessoas assim puras, assim, confiam que as pessoas são honestas, são bem intencionadas. Quando alguém se aproxima dela, sempre acreditando nessa pessoa do bem, alguém que sempre vê o melhor daquilo que a pessoa tem de bom para oferecer. Quando alguém dá uma opinião, uma sugestão, é uma pessoa que recebe com carinho, com amor, com atenção, tem a simplicidade para ouvir a opinião do outro, não achando que só dele é a melhor, mas também vendo que o outro pode ter uma ideia boa, tem humildade para falar das próprias realizações. É uma pessoa que dificilmente vai ficar se vangloriando, vai ficar falando do seu sucesso, daquilo que ela faz de bom. Tem humildade para falar de si, das suas realizações. São pessoas muito honestas, confiáveis, são muito preocupados com o bem-estar do outro. É uma pessoa muito afetuosa. O último traço de personalidade do modelo Big Five é neuroticismo. Pessoas que têm esse traço de personalidade se concentram muito nas experiências negativas, sentem vergonha e constrangimento de si mesmo na presença de outras pessoas. Por quê? Tem um imenso sentimento de inferioridade. São pessoas que se sentem assim muito pequenos, que não são capazes como os outros. Possuem tendências para amargura, frustração, raiva. Pessimistas, só vê e fala do lado ruim da vida. Nunca fala assim algo bom, que foi legal, divertido. É sempre o lado ruim, do que foi chato, do que deu errado. Pessoa assim depressiva, tem perda de energia, falta de concentração, problemas com sono, dificuldade para lidar com estresse, precisam sempre de apoio de alguém para se levantar emocionalmente. São ansiosos, inquietos, sentem medo e tensão com muita facilidade. A partir dessa estrutura, desses traços de personalidade que o indivíduo tem, é que surgem os temperamentos. Falando assim de temperamentos, existem 4 tipos de temperamentos: o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático.